Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Marcelo, uma videoaula para vocês para a gente fazer uma recapitulação do que já foi estudado e que é tema de prova, né? Nós estamos no setor 142 e os conteúdos marcados para avaliação é fluxo de energia no ecossistema e pirâmides ecológicas. Então vamos começar com fluxo de energia no ecossistema, né? Então o que a gente tem que saber? Primeiro, né, o conceito de ecossistema que já foi visto. O ecossistema nada mais é do que a interação entre componentes bióticos, ou seja, os seres vivos, e componentes abióticos. E esses componentes bióticos que estão dentro do ecossistema, eles têm relações entre eles. Lembrem que eu já falei isso para vocês, né? A evolução está fundada no tripé de reprodução, alimentação e disponibilidade de água. Então, os animais, eles procuram o ecossistema sempre procurando alimento. Então, por isso que sempre é estabelecido esta relação de predador e predado. Essa relação de predador e predado é nesta relação que ocorrem o quê? As transferências e circulação de nutriente e energia dentro desse ecossistema, né? E nessa circulação desses nutrientes, pessoal, é que a matéria se transforma. A matéria, pelas atividades metabólicas desses organismos, então elas vão se transformando. Então, tudo começa onde? Começa nessa fonte primária de circulação de energia, que, bem como está aqui, é a energia solar. Então, a energia solar, ela é transformada em energia orgânica através do processo fotossintético desses organismos. Ou seja, são os produtores, eles que vão fixar a matéria no ecossistema, né? E a principal fonte para que esse ecossistema esteja trabalhando é a fonte orgânica, é a glicose, ou seja, a matéria-prima de energia para a gente é a glicose, energia orgânica, tá, pessoal? Que ela que vai fazer todas as taxas metabólicas em todos os organismos, tá? E, pessoal, aí a gente acaba estabelecendo este conceito de cadeia alimentar. Então, na verdade, o que é a cadeia alimentar? Cadeia alimentar nada mais é do que a transferência de matéria e energia de um organismo para o outro. Então, por isso que eu coloquei aqui, definição é a sequência de transferências de matéria e energia de um organismo para o outro. Como que isso, então, acontece? Então, é caracterizado, pessoal, na cadeia trófica, os níveis tróficos. Então, o primeiro nível trófico que eu tenho lá são os produtores, como já foi dito, que são autótrofos, que são plantas e algas. Não confundam, planta é reino animal, planta é reino vegetal, e a alga, ela está tanto no reino monera quanto no reino protista. Depois temos quem? Os consumidores herbívoros ou primários, ou seja, a transferência da energia dos produtores passará para esses organismos que têm a capacidade de transformar até proteína vegetal em proteína animal. Que aí, como exemplo, pus uns dois exemplos aqui, que são zebras, bovinos, tem cavalo, tem os caprinos e assim por diante. Em seguida, esta energia desses herbívoros será transferido para consumidores carnívoros primários ou consumidor secundário. Cuidado com isso, tá? Ele é carnívoro primário, mas ele é o segundo a ter que consumir alimento. E assim por diante, pessoal. Depois nós temos os carnívoros secundários, que são consumidores terciários, que se alimentam de carnívoros primários. Sequentemente vai até que temos que pensar que todos esses organismos uma hora vão morrer, né? E eles vão devolver esta matéria, esses nutrientes para o ecossistema. Aí entra o papel dos decompositores, ou seja, quem são os decompositores? São aqueles que decompõem a matéria e devolvem ela para o ecossistema, que são fungos e bactérias. O que eu gosto de salientar, que eu já falei para vocês, é que a posição de um consumidor dentro do ecossistema depende do que ele irá comer, ou seja, ela não é constante. Então, até dei aquele exemplo que tem um rato silvestre que se alimenta de frutos, temos uma cobra, temos uma águia, né?
Então, pela sequência, o rato ele é herbívoro, a cobra é carnívoro primário ou consumidor secundário e o gavião é consumidor terciário ou carnívoro de segunda ordem. Por alguma coisa que ocorra de que esta cobra entre em extinção, o que acontece? A águia não vai ficar sem se alimentar, então ela começa a se alimentar do rato silvestre, ou seja, a cobra ela passa a ser carnívoro de primeira ordem ou consumidor secundário. Então, por isso que eu coloquei isso, que a posição de cada consumidor dentro do ecossistema é variável, tá? E aí nós temos aqui um típico ecossistema aquático, tá? Então, a gente tem as plantas do fundo, caramujo, lambaris, peixes maiores e aves da margem, né? Naquela sequência que eu falei no slide anterior, é que um se alimenta do outro. Se a gente esquematiza isso numa tabela, nós temos essa seguinte ordem, pessoal. A gente tem alga, que serve de alimento para peixe herbívoro, que serve de alimento para peixe carnívoro, que serve de alimento para aves aquáticas, e que todos, ao morrerem, serão decompostos por fungos e bactérias. O que eu chamo a atenção aqui, importante para a prova, que a seta, pessoal, ela sempre indica o fluxo da energia e da matéria. Então, não errem nisso em prova. Ou seja, a seta sempre vai de quem é predado para quem é predador. Ou seja, para onde está indo a matéria, para onde está indo a energia. Tá? Se liguem em relação a isso. Então, pessoal, a gente estabelece o nível trófico. Então, o que é o nível trófico, na verdade? Nível trófico, lembra que tróficos, né, é do latim, quer dizer alimento, né? Ou seja, quantidade de alimento que tem em cada nível. Ou seja, o primeiro nível trófico é o primeiro poder acumular matéria e energia. Claro que são os autótrofos, são os produtores. Segundo nível trófico, consumidores primários, tá? O segundo nível trófico, os consumidores primários. Terceiro nível trófico são os consumidores secundários. Quarto nível trófico, consumidores terciários. E assim vai, tá? Então, pessoal, como eu coloquei e eu estou reforçando nesse slide, pessoal, o fluxo de energia, né? Eu gostaria até que vocês requisitassem, porque isso daqui eu não passei para vocês, esses slides aqui que eu estou passando, para que vocês tenham uma sequência de estudo legal, que eu faço essas observações em relação a fluxo de energia, colocação de seta. Isso é extremamente importante, porque grandes vestibulares, grandes concursos para biólogo, quem for biólogo um dia, vai cobrar isso de vocês. Uma seta dessa errada é um desastre na prova de vocês, tá ok? E agora a gente já vai para a parte de pirâmides ecológicas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima!